Olá, olá, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Promovendo Saúde. Hoje a gente vai falar sobre People Skills. Sabe o que é isso? Sabe que habilidades são essas para a gente lidar com as pessoas? Como nós podemos conviver em sociedade com tantas coisas acontecendo sem afetar a nossa saúde mental? Será que existe uma regra? Será que existe uma mágica? Ou será que nós podemos desenvolver algumas habilidades para a manutenção da nossa saúde mental? Essa entrevista hoje com o professor de comunicação Vabo, ela faz parte do Promovendo Saúde. Toda semana eu trago um conteúdo de saúde para vocês. Nós estamos no janeiro branco, que é o mês em que nós estamos promovendo e estimulando os cuidados relacionados à saúde mental. Agora a gente só cuida da nossa mente em janeiro? Seria a mesma coisa que eu te perguntasse assim: você escova o dente só uma vez por ano? Saúde mental é igual saúde bucal, é como qualquer área da saúde que você quiser pensar. Saúde mental é uma decisão que você toma todos os dias em como você reage diante das situações, em como você se cuida, em como você se inclui na própria agenda. Isso é saúde mental. É bom a gente já começar assim na largada, simplificando o assunto. Porque senão dá a impressão que para você manter a sua saúde mental, você tem que fazer algo extraordinário. E não. Nós vamos falar do essencial. Mas eu não vou estar aqui sozinha, né? Eu vou dividir então tela com o querido. Nós nos conhecemos há alguns meses pelo Zen Club e eu fiz questão de incluí-lo nesse Promovendo Saúde no mês do Janeiro Branco, né, Vavo? Para a gente falar sobre People Skills. Boa noite, querido. Boa noite, Isabela, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você. Sou seu fã, obrigado pelo convite. Obrigada pelo seu tempo. Você sabe que quando nós gravamos o podcast para o Zen Club, ele foi um tremendo sucesso, uma baita repercussão, que nós tínhamos falado sobre People Skills. E eu, logo na sequência, eu falei, Vabo, nós precisamos falar isso relacionando, fazendo a conexão para a saúde mental. E é isso que eu já quero trazer com você. Por quê? Se nós não simplificarmos, Vabo, a saúde mental, dá a impressão que é algo assim inacessível, inalcançável, é difícil, e não. Já que estamos no mês de Janeiro Branco, então eu quero trazer você, um especialista em comunicação e oratória, para a gente falar de people skills. Então eu já começo contigo querendo saber o seguinte: como que a comunicação, como que a minha habilidade em me comunicar pode garantir a minha saúde mental? Olha, sem dúvida, estão correlacionadas, estão correlacionadas. Aliás, eu gostei muito do exemplo que você deu da saúde bucal, porque isso tem tudo a ver, isso desmistifica um pouco exatamente essa questão da dificuldade de falar sobre saúde mental. Que bom que a gente está falando sobre isso, até pouco tempo atrás, isso era um grande tema, um grande elefante presente na sala, incomodando, mas ninguém efetivamente falava sobre isso. Da mesma forma que a gente toma banho uma, duas vezes por dia, que a gente faz nossa saúde bucal duas, três vezes por dia, e a nossa saúde mental e a nossa higiene mental, né? Isso é muito importante, fundamental. E aí o ponto das people skills são as habilidades comportamentais, as habilidades chamadas socioemocionais, que são fundamentais para nos ajudarem a lidar com todo esse processo. Então, você comentou sobre a importância da gente ter essa saúde emocional, essa inteligência emocional, e um pilar muito importante é o autoconhecimento. Quando a gente passa a se conhecer, a gente passa também a entender quais são nossos gatilhos, quais são nossos princípios, nossos valores, nossos pontos fortes, nossos pontos a melhorar. E por isso que a comunicação tem a ver com isso, porque a comunicação, antes de eu me comunicar com alguém, eu preciso me comunicar comigo mesmo. Então, muitas vezes eu tenho uma autocobrança, eu preciso ter uma autoaceitação ou não, enfim. A gente precisa entender onde nós estamos para a gente poder conversar conosco, para então poder falar e ouvir, que são os dois pilares fundamentais da comunicação com os outros seres humanos. Excelente, Vabo. Quero aproveitar e agradecer a todos que estão se conectando conosco. Esse é um assunto de utilidade pública, porque se você está aqui, significa que você se relaciona, né, com alguém, digitalmente, presencialmente. Nós estamos nos relacionando o tempo todo. Inclusive aqui na comunicação da nossa entrevista, Vabo, eu até brinquei, né? Saúde é uma decisão que você toma
o tempo todo que você está acordado. Dormindo, você está sonhando, né? Ou tendo pesadelos, enfim, não tem controle do que você vai pensar. Mas enquanto você está acordado, você está decidindo o tempo inteiro. Você decide como você fala, com quem, por quanto tempo, que intensidade você coloca nessa fala. Isso é essa habilidade de se relacionar com as pessoas. Eu não estou falando de fazer festa, de ser uma pessoa, né, que vai chegar e vai preencher um espaço em poucos instantes. Não, eu queria que você trouxesse então para nós um pouquinho aquilo que você leva brilhantemente para todos os seus alunos. Como que nós podemos desenvolver, treinar essa habilidade? Perfeito. Interessante que você comentou a questão do dormir, porque muitas vezes a gente usa o ato de dormir, o sono, e a gente imagina que a gente vai acordar 100% restaurado, revigorado. Muitas vezes a gente dorme e acorda mais cansado do que quando foi dormir, porque o dormir é o ato de descansar o corpo, mas não é o descanso da mente. A mente fica ali atribulada, pensando durante o sono, acorda, às vezes a gente acorda mais cansado por isso. Porque o ato de fazer a higiene da mente não é o dormir, mas sim é o sentir. Então, quando nós pensamos, nós estamos cansando a mente. Quando nós sentimos, nós estamos descansando a mente. Então, essa é uma reflexão interessante, porque existem hoje diversas ferramentas à nossa disposição que nos ajudam a fazer esse descanso da mente, a fazer essa saúde mental. E exatamente a questão da comunicação, como você puxou, é fundamental. E eu para simplificar e desmistificar, eu considero esses dois pilares fundamentais: o pilar de falar e o pilar de ouvir. Quando você fala, você muitas vezes está repetindo o que você já sabe. Quando você ouve, você pode aprender algo novo. E essa é uma frase do Dalai Lama. E também foi muito corroborada pelo escritor Rubem Alves, que trouxe para a gente o termo da escutatória. E ela tem tudo a ver com o tema da saúde mental, porque muitas vezes a gente está querendo falar só para aproveitar ali, a gente finge que está ouvindo, a gente fala só para poder aproveitar o vácuo da outra pessoa e eu nem ouvi direito o que ela falou e já saio falando. Então, a escutatória, que é o ato simplesmente de você efetivamente estar 100% presente, ouvindo o que a outra pessoa tem a dizer, ele, de forma muito interessante no texto dele, ele diz isso, né? Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo Agora quer tem. aprender a falar, agora tem. Mas ninguém quer aprender a ouvir. Aí, por isso que no meu livro, no meu curso, eu botei em homenagem a ele, e claro, a importância do tema, um capítulo especial, um módulo especial sobre o ato de ouvir. Então, a gente quer aprender a falar em público, a gente quer se comunicar, mas a gente esquece que tem esse outro lado também, e ele tem tudo a ver com a questão da saúde mental, porque quando eu começo a me ouvir, em primeiro lugar, e ouvir a outra pessoa, eu estou presente. Ao estar presente, eu cesso os pensamentos e dedico toda a minha atenção para aquela outra pessoa ou para mim mesmo. E isso é uma forma de higiene mental. Excelente, excelente. É a segunda vez que você traz, né, o conceito de precisamos nos ouvir. Autoconhecimento é uma coisa. Deixa eu voltar aqui minha fala, que eu quero trazer o seguinte: conhecimento é uma coisa. Então, tudo que você está falando faz muito sentido para mim e pode fazer muito sentido para quem está se conectando conosco. Mas conhecimento não é autoconhecimento. Então, a gente pode, ok, entendi, faz sentido, mas vamos colocar isso na prática então, Vabo. Né? Eu gostaria que todos que se conectarem conosco aqui, essa live ficará gravada também, coloquem em prática as people skills. Então tá, então entendi, eu sei que eu preciso ouvir, mas será que eu tenho paciência para ouvir? Eu sei que se eu falar algo de uma determinada maneira, eu posso provocar uma reação. Gente, isso aí é uma inteligência básica. Mas e na prática? Né? Então, como que você traria aqui de forma prática para a gente poder desenvolver essas duas habilidades? Primeiro, que a gente está falando aqui das people skills, falar e ouvir. Olha que coisa simples, mas a gente tem que pegar no simples, porque é o simples que tem prejudicado muito a nossa saúde mental, Vab. Eu sempre gosto de frisar isso, tá? Eu estou sendo aqui repetitiva porque
é o simples que a gente não faz que nos adoece. Então, vamos lá. Falar e ouvir. Vamos dar um exemplo prático do dia a dia das pessoas, aproveitando até que a gente saiu agora da fase de Natal, Ano Novo, em que a gente teve uma presença muito forte, provavelmente a maior parte de nós esteve com a nossa família. Época de Natal, essa é uma época de você recarregar as baterias e ter um jantar com a família, um encontro mais próximo com a família. É possível que cada um de nós, a gente tenha ali uma ou duas pessoas da nossa família, e muitas vezes, às vezes, é a família do marido, da mulher, do namorado, da namorada, ou é um tio, é um primo, um cunhado, alguém da nossa família que não tem essa comunicação tão clara, né? Ou seja, tem pessoas que o santo bateu, o pessoal se dá super bem, mas tem pessoas que a gente tem um ruído. Então, esse Resistência. é uma resistência. Então, esse é o exercício que eu queria, essa reflexão que eu queria sugerir. Pensa nessa pessoa da sua família, ou amigo, ou do trabalho, enfim, alguém que é próximo a gente, mas que a comunicação não flui tão bem. Então, é aí que entra exatamente a beleza das people skills. Porque 99% das pessoas simplesmente vão repetir os padrões, o hábito. Vai lá discutir da política, da polarização, de um candidato A ou do candidato B, vai ficar entrando no embate. As pessoas não param para observar e se auto-observar nesta situação. Dado que eu tenho essa pessoa, que é uma pessoa normalmente é uma pessoa querida, porque é a pessoa da família, a pessoa que você gostaria de se dar bem ou se dar melhor. Então, o que eu posso fazer? Não sei se... Voltou? Acho que voltou, né? Sim, sim. Não dá pra, eu não posso ter expectativa de que a pessoa vai mudar o comportamento dela. A única coisa que eu tenho gestão é sobre o meu próprio comportamento. Tá. Então, o que você vai fazer de diferente na próxima vez em que você tiver que se comunicar com ela? Então, isso já é 99% das pessoas, acima do que as pessoas fazem, porque as pessoas não param, elas sempre ficam repetindo o padrão. Então, agora, na próxima vez, ela vai se auto-observar. Vai evitar uma palavra que seja mais complicada, vai tentar ouvir um pouco mais antes de já querer rebater o que a pessoa está dizendo. Então, é uma dica simples, mas que traz duas palavras muito importantes que servem para quaisquer people skills. Primeira delas é clareza. Eu preciso ter clareza do que eu preciso melhorar ou do que eu quero desenvolver. E o segundo é específico, especificidade. Eu preciso ter clareza que minha comunicação com a pessoa tal não está boa. Mas em qual contexto? Em qual momento? Qual pessoa? Eu estou sendo específico para poder atuar. Ah, eu quero melhorar meu oratório, eu quero melhorar meu escutatório, isso é genérico. É qual contexto, em qual situação, com qual pessoa, qual o gatilho, o que a pessoa fala que te irrita, o que a pessoa fala que te deixa triste. Começa a colocar uma clareza nesse ambiente, nessa situação. Isso você vai ver que já vai dar um salto enorme e vai... Não precisa, a gente pode aqui aprofundar em diversas técnicas, mas esse pequeno detalhe no nosso dia a dia, podemos fazer hoje no jantar. Terminou a live, no jantar em casa. O que você vai observar primeiro, vai ouvir primeiro, antes de efetivamente sair falando e sair pensando e sair julgando? Então essa é uma sugestão simples. Nós estamos falando de people skills, habilidades socioemocionais para você não só conviver bem com as pessoas, mas garantir a sua saúde mental. Eu vou repetir para quem está chegando agora: saúde mental é uma decisão e você toma essa decisão por milhares de escolhas da hora que você abre o olho até a hora que você dorme, né? Então, é o tempo inteiro. Você trouxe aqui um ponto, Vabo. Se eu aponto alguém que não me agrada, o que eu faço também para melhorar essa relação? Né? Eu me lembro, deixa eu trazer aqui uma história. Eu fui fazer uma vez um intercâmbio e na minha sala tinha gente de vários países, mas tinha dois monges. E eles eram muito tímidos. E eu tinha muita vontade de conversar com eles. E aí eu observei que realmente era do perfil deles ali ficarem mais retraídos, né? Que estava todo mundo tentando aprender, falava errado e tal. E aí eu me lembro de depois de uma semana observando, eu cheguei bem na manhã e falei assim, olha, vai ser muito bacana se vocês puderem trazer as experiências, né, do país. Eles eram do Butão, imagina, na época não havia muito tempo que se falava, né, sobre o país mais feliz do mundo e tal.
E eles disseram que eles tinham muito medo, porque eles estavam ali justamente para aprender a falar inglês, e várias pessoas de vários níveis, enfim. Mas eu saí da minha zona de conforto, fui propor para eles, né, essa mudança ali de comportamento, que todos poderiam ganhar. Bom, no fim, a gente estava já saindo para almoçar todo mundo e aprendi coisas muito interessantes com eles. Mas veja, eu podia ter ficado numa posição, é claro que eu sou perguntadeira, né? Eu sou super questionadora, eu quero integrar ali todo mundo, mas é bem isso que você disse. Ou eu posso observar um comportamento que não me agrada e ficar por isso mesmo, ou não, saio da zona do meu conforto, o que eu posso fazer? E aí vão ter pessoas, né, Vabo, que também não vão entrar na vibe que você tá. Também tem isso, né? Saber reconhecer também que mesmo você fazendo suas investidas, pode ser que também não tenha retorno. Sem dúvida. Só que como a gestão do comportamento está sobre a sua responsabilidade, muitas vezes a gente gera um sofrimento quando a gente espera que o nosso pai, nossa mãe, nosso chefe, nosso marido, mulher, namorado, namorada mude. Não, ele vai mudar, ela tem que mudar. Não está sob nosso controle isso. Agora, como que a gente lida com isso? Se a pessoa mudar, melhorar, tiver num caminho do desenvolvimento, das people skills dela, maravilha, ótimo. Mas pode ser que não esteja. Pode ser que ela já fez o máximo que ela poderia ter feito. Então, o que cabe a você? Cabe a nós? Pelo menos o que eu penso que cabe a mim. Cabe eu tentar me adaptar a isso. Melhorou muito minha relação com as pessoas mais próximas minhas quando essa chave virou na minha mente. Quando eu parei de ter a expectativa de mudança de comportamento das outras pessoas e eu passei a entender que é assim que elas vão agir, então eu vou me adaptar. Em especial para quando são pessoas queridas, pessoas da família, amigos, pessoas que eu vou ter que me relacionar no trabalho. Então eu Isso. passo a ter um pouco menos de expectativa e, por exemplo, então a pessoa vem, tem uma frase, tem um livro espetacular do professor Marshall Rosenberg que chama-se Comunicação Não Violenta. E tem um capítulo que é sobre a raiva, em que ele fala o seguinte: a raiva que foi gerada em mim pela outra pessoa, na realidade, é a raiva que eu gerei. Eu senti essa raiva pelo comportamento da outra pessoa. É uma coisa meio complexa, é um tema complexo. Mas a realidade eu é que posso gerenciar a raiva em mim, que a outra pessoa me gerou, mas na verdade gerou em mim em função da outra pessoa. Quando a gente muda um pouco essa perspectiva, a gente passa a ser mais protagonista. A gente passa a ser aquilo chamado que é a mentalidade de crescimento. Então eu passo a ser responsável por saber lidar com aquela situação. E óbvio, falar é muito fácil, né? O difícil agora, não é da noite pro dia. A gente vai, tem uma recaída certa que erra ali e volta. Mas no final do dia, a nossa saúde mental melhora muito. Porque eu passo a ser responsável a como eu vou reagir a um comportamento inadequado da outra pessoa. Mas eu vou tentar, de alguma maneira, gerenciar isso melhor do que o padrão que eu estava cometendo antes. Excelente. Isso é inteligência emocional. Como você vai reagir, né, diante das situações. Concordo absolutamente com você. Tem dias que a gente escorrega, tem dia, né, enfim, nós vivemos, né, altos e baixos. Nós somos seres oscilantes o tempo inteiro, sim. Né? Essa é a nossa natureza. E que bom quando a gente já tem essa consciência. O que eu vou fazer com ela? Eu vou lidar com ela, que eu preciso aceitar. Olha que página interessante que está aqui, querida sanidade. Colocou CNV, né? Um coraçãozinho, como você estava falando da comunicação não violenta. Comunicação não violenta, Vabo, e esse ponto que você trouxe, né, sobre realmente o que eu posso fazer para mudar a circunstância. Se eu esperar alguém, provavelmente eu vou. A expectativa é a mãe da frustração. Então, é uma decisão sua. De novo, saúde mental é uma decisão que você vai tomar por milhares de escolhas, né, ao longo do seu dia. Vabo, você falou então sobre people skills, essas habilidades socioemocionais que podem preservar nossa saúde mental ou não, vai depender das suas escolhas. Você falou sobre falar e ouvir. Quais são outras habilidades socioemocionais fundamentais para a gente garantir a nossa saúde mental? Perfeito. A gente tem os dois pilares fundamentais das people skills, a gente já citou aqui na live, que é o autoconhecimento e a inteligência emocional, que eles estão interligados e geram essa base fundamental para que a gente possa desenvolver as demais habilidades. Então, a comunicação, falar e ouvir, tem outras duas irmãs também
que são muito importantes nos tempos que nós vivemos atualmente, que é a disciplina e a resiliência. Então, a disciplina é o ato de você dizer não para as gratificações imediatas, dizer não para aquela recompensa. Um exemplo prático, né? Eu quero ter uma saúde física boa, eu quero emagrecer, mas eu vou dizer não para o pudim. Eu quero dizer não para o sono, porque eu tenho que acordar cedo para ir para a academia. Então, essa é a disciplina, é dizer não para aquilo, ter foco naquilo que você se propôs a fazer. E a irmã, que é a resiliência, que é quando você recebe o não. A vida vai trazer a frustração, a gente vai gerar expectativa e a gente vai ter alguns fracassos. Esse fracasso, ele só é verdadeiramente um fracasso quando a gente não extrai um aprendizado dele. Se você entende que aquele fracasso, aquele erro que aconteceu, por mais grave ou menos grave que seja na nossa vida, ele foi um degrau, um aprendizado que nos levou para o próximo passo, então essa resiliência, esse ato de levantar e interpretar o não como um ainda não, isso também para mim tem tudo a ver com o tema da saúde mental, porque é a disciplina que vai moldar os nossos hábitos positivos. E a resiliência é que quando sair algo fora do planejado e vier a frustração, eu vou levantar a cabeça, respirar fundo, pedir ajuda e seguir adiante. E aí, com isso, conseguir desenvolver o meu próximo passo. Então, essas são outras habilidades muito importantes. Excelente, gostei muito. A vida é natural que vai trazer, então, como você disse, né, frustrações, dificuldades e aprendizados, né? Tem o livro do Dr. Daniel de Barros, psiquiatra, que é O Lado Bom do Lado Ruim. A capa, né? Então tem um sorrisinho e tem uma boquinha para baixo. Então vai depender, de novo, dessas nossas habilidades, esse autoconhecimento, a inteligência emocional, para a gente colocar isso na prática. A Juliana, ela diz aqui, o conhecimento teórico é muito importante, mas acredito que se você quiser sobreviver no mercado hoje, tem que trabalhar a inteligência emocional. Antes de passar a palavra para você, Vabo, quero só reforçar que quem quiser fazer alguma pergunta específica para o Vabo, para o professor, aproveite, coloque na caixinha aqui de perguntas, que assim a sua pergunta pode contribuir para dúvida de outras pessoas também, tá? Vabo, mercado de trabalho, saúde mental, essas decisões, esses comportamentos, os problemas nos relacionamentos, eles são consequência de escolhas que às vezes nós vamos fazendo no ambiente profissional, quando a nossa saúde mental também já está abalada, né? Aí você vai descontar no seu ambiente familiar aquela energia que já está vindo meio ruim do trabalho. Bom, quais são as suas recomendações? Né? Nós ainda temos aqui uns 15 minutinhos de prosa. Quais são as suas recomendações para que essas habilidades elas ganhem força no ambiente profissional? Porque a gente comentou eventos familiares, fim de ano, mas no ambiente profissional, o que você recomenda? Queria concordar com a Juliana. Efetivamente, as pesquisas mostram isso que ela escreveu, que a inteligência lógica, o que durante muito tempo a pessoa é muito inteligente, aquela pessoa que memoriza muito, tem uma boa memória, sabe muitos fatos históricos, essa inteligência lógica ela continua sendo importante, porém ela não é a mais importante, porque a mais importante agora, 57% do desempenho de um profissional, de acordo com a pesquisa da Talent Smart, ela é em função da inteligência emocional. A nossa capacidade de entender nossas emoções, de saber lidar com algo que foge do nosso controle e efetivamente ter o autoconhecimento necessário. Então, a dica fundamental e mais básica para esse momento é pegar um holofote e colocar nesse tema. Ou seja, isso do ponto de vista individual, ou seja, as pessoas entenderem que efetivamente trazer essa clareza de que para ela ser promovida, para ela ganhar um aumento de salário, para ela conseguir aquela vaga de emprego sonhada, para ela trabalhar com aquele projeto que ela tem o sonho, o que vai fazer a diferença é a inteligência emocional dela, é a capacidade dela se autoconhecer, dela gerenciar suas próprias emoções, dela gerenciar as emoções da outra pessoa com quem ela vai interagir. A responsabilidade é de cada um de nós. Como fazer isso? Uma série de ferramentas existem que podem nos ajudar nesse processo.
Então, existem indicadores, existem ferramentas, desde a coisa mais básica, que é a gente ter uma boa alimentação, ter um sono, até efetivamente a gente usar uma ferramenta, por exemplo, como a meditação, que ainda tem muito tabu envolvido, mas que eu digo por experiência própria, depois estudei mais sobre esse tema, mudou minha vida. Quando eu passei a praticar a meditação de forma constante, eu passei a ter uma ferramenta aliada do meu lado, assim como a gente comentou do banho para higiene corpórea ou escovar o dente para higiene bucal, a meditação é uma das principais ferramentas para higiene mental. Então, o primeiro passo, a gente tem um método de desenvolvimento de People Skills, tem dois pilares fundamentais. Um é o pilar eu comigo mesmo, são as habilidades intrapessoais. E o outro pilar é interpessoal, eu com os demais. E esses pilares, eles se dividem em você ter a consciência e em seguida gestão. Então eu faço autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão dos relacionamentos. Então, a pilar da inteligência emocional passa por eu ter essa autoconsciência, buscar esse autoconhecimento, entender quais são os meus pontos fortes, meus pontos fracos, quais são os meus gatilhos, quais são os meus valores, meus princípios. Jogar isso tudo dentro de um caldeirão e sair dali pelo menos com outras perguntas e com algumas respostas, para então eu começar a fazer uma boa gestão. Então, resumidamente, tem método para te ajudar a desenvolver o autoconhecimento, a inteligência emocional de uma forma prática, porque eu concordo com o que ela falou também, a teoria é muito bonita e realmente é fácil falar. O difícil é, segunda-feira de manhã, terça-feira à tarde, você conseguir manter esse hábito. Você sabe que na semana passada, aqui no Promovendo Saúde, eu entrevistei a psiquiatra Camila Magalhães e ela falou assim, olha, saúde mental, gente, é lidar com as adversidades o tempo inteiro. Então não adianta a gente pintar um cenário cor-de-rosa em que as crises vão acabar, ou que os problemas, né, não existirão mais, porque não. Então a saúde mental, ela colocou muito simples, é lidar com as adversidades o tempo inteiro, né? E nós temos recaídas, sim, temos altos e baixos. Eu falo aqui sobre saúde todas as semanas, mas tive dias muito ruins, né? E inclusive a própria Camila me diz, olha, a diferença entre ter saúde mental e não ter é o tempo que você leva para lidar com essas adversidades, com essas situações. E vou te falar mais, viu, Vabo? Eu quero trazer aqui uma pergunta que veio para você. É nossa decisão, e aí entra a saúde mental, o quanto você vai ficar ruminando, né? Ou seja, insistindo num pensamento. Digo isso por experiência própria. Eu estou há 3 anos tentando digerir uma história e agora que eu estou conseguindo. E olha que isso é todo dia. Então, por que eu estou querendo trazer essa experiência? Acho muito importante nós trazermos nossas experiências. Não é simples, mas não é impossível, então a gente não pode desistir, né? Nós não temos mais 15 anos. São poucas coisas para a gente resolver. Não, são muitas coisas para a gente resolver. Vamos, antes de trazer aqui a pergunta da querida Sanidade, você comentou agora que você começou a fazer meditação. Qual foi a sua principal dificuldade? Porque existe muita resistência, né? Sem dúvida. Tem 6 anos que eu pratico e eu adoraria ter aprendido quando era criança, assim como muitas coisas a gente aprende quando criança e é mais fácil. Quando eu comecei a praticar, a primeira dificuldade que eu tive foi achar que meditação tinha a ver com religião. Tá. E efetivamente tem várias meditações que seguem a linha religiosa e tudo bem, quem quer seguir por essa área tem excelentes caminhos nesse processo. Eu estava buscando algo que fosse um pouco mais científico naquele momento. Depois até pratiquei também outros exemplos associados à religião, mas para quem gostaria de buscar algo que fosse ligado à neurociência, os benefícios comprovados do ato de meditar desassociado da religião, esse foi o primeiro paradigma que eu tive que quebrar. Entender que existe uma ferramenta, que é a meditação da atenção plena, que é o mindfulness, que você consegue ter uma técnica que foi cientificamente comprovada. A meditação é uma prática que tem mais de 5, 6 mil anos. Só que só nos últimos 30, 40 anos que a neurociência conseguiu colocar eletrodos no cérebro das pessoas para verificar o efeito positivo. E descobriram benefícios fisiológicos, psicológicos, anatômicos para o cérebro de acordo com a prática. E aí, na prática em si, a maior dificuldade é a gente achar que a gente tem que bloquear o pensamento.
Não, eu vou sentar aqui, vou ficar bloqueando o pensamento, então não vou conseguir meditar. É exatamente o oposto. É aquele ponto da observação que a gente falou. O pensamento vai vir, nós vamos observar e vamos ver ele passar. Nós vamos colocar uma atenção de propósito naquele sistema do nosso corpo que é o mais automático, que é a respiração. A gente não precisa pensar para respirar. Se a gente precisasse pensar para respirar, todo mundo já não estaria mais aqui. Então, é a coisa mais automática do nosso corpo, da nossa sobrevivência, é a respiração. Quando eu coloco minha atenção de propósito na respiração, eu estou desautomatizando. Logo, eu estou presente. Logo, eu estou meditando. Então, esse foi o segundo ponto. E o terceiro é entender que a meditação não é apenas o ato de ficar sentado de posição de lótus, olhando para a parede e fazer. Isso também é meditação, mas não é apenas isso. Foi quando eu depois estudei, li livro, meu psicólogo na época era professor de mindfulness, e ele me ensinou que a meditação, ela é também a meditação informal, no nosso dia a dia. Que é quando a gente está lavando louça e sente a água gelada, quando a gente está na rua e olha a nuvem no céu. A gente incorpora a meditação no nosso dia a dia para tentar o máximo possível praticar essa presença. Esses foram os 3 pontos fundamentais que eu precisei vencer essa resistência, e eu posso dizer que realmente foi uma ferramenta que me ajudou muito e continua me ajudando a conseguir lidar com toda essa dificuldade das doenças mentais, né? Que é a ansiedade, o estresse, as expectativas, o burnout e assim sucessivamente. Eu recomendo fortemente que vocês pelo menos se orientem mais sobre o tema e escolham qual que faz mais sentido, né? E a palavra que eu gosto muito de trazer, que é experimentar. Né? A gente precisa experimentar. Vabo, ainda nos nossos últimos minutos, vou trazer aqui a pergunta da querida Sanidade, eu adorei esse nome. O mercado está preparado para lidar com a saúde mental? Olha, eu acredito que nunca esteve tão preparado, mas ainda falta um longo caminho pela frente. Ou seja, quando a gente olha numa perspectiva mais para trás, de 10, 15, 20 anos, era um tema que já era presente, porém não era falado. Não existia lives, livros, conteúdos, TEDs que trouxessem esse conhecimento. Mas já existia ansiedade, já existia estresse. Exato. A tecnologia potencializou a questão das diversas escolhas. Para cada escolha que a gente faz, e um ponto que eu concordo muito com você, que é uma frase que eu trago para a minha vida, que o que determina quem nós realmente somos não são nossas qualidades, nossas habilidades, nosso diploma, nosso sobrenome, nossa conta bancária. O que determina realmente quem nós somos são as nossas escolhas. E para cada escolha hoje, antigamente eram 10 renúncias. Hoje, para cada escolha, para as 150 pessoas que estão aqui com a gente assistindo essa live, são 800 renúncias, porque eu tenho um monte de outras opções. Então, efetivamente, olhando para trás, melhorou muito. Olhando para frente, eu vejo que ainda tem muito a melhorar, um caminho longo, porém, sou muito otimista. Eu vejo que, efetivamente, esse tema da saúde mental, da saúde emocional, da inteligência emocional, da consciência junto com a gestão emocional, eu vejo que é algo muito importante. E você comentou sobre esse ponto da inteligência emocional, de ruminar os pensamentos. Eu queria, se você me permite, dar um exemplo prático que vai ajudar as pessoas aqui, efetivamente, como é que eu meço a minha inteligência emocional? Porque para medir a inteligência racional, você faz lá um teste de QI, de lógica, você tem uma pontuação. Mas a inteligência emocional, como é que eu faço? Então, existe um método que eu queria compartilhar com vocês, muito simples, bem rapidamente. Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, que é, por exemplo, o exemplo do carro. Você está dirigindo o seu carro e você recebe uma fechada. Quando você recebe uma fechada, qual é a emoção que vem instantaneamente? Provavelmente vai vir a raiva, né? Ninguém gosta de receber a fechada. Então, usando esse exemplo da raiva na fechada do trânsito, 3 indicadores que todos que estão nos assistindo aqui podem implementar. Primeiro deles, qual o tamanho do pavio? Vamos dar o exemplo da raiva, mas serve para todas as emoções. Tamanho do pavio. Na hora que eu recebi a fechada, eu explodi imediatamente, ou eu fiz aquela que a nossa avó dizia, né? Respira até 10, conta até 10. Então, qual é esse tamanho do pavio? É muito instantâneo ou eu demoro um pouco mais? Então, primeiro indicador. Segundo indicador, qual é a intensidade da explosão? Veio o carro, me fechou, eu explodi, mas foi uma explosão em que eu dei uma buzinada de leve
Ou foi aquela explosão que eu dei uma buzinada enorme, xinguei a pessoa, quis voltar para fechar ela de volta. Então você tem intensidade de explosão diferente. Terceiro indicador, que é velocidade do retorno ao estado natural, ao estado anterior. Então, beleza, eu recebi a fechada, eu explodi. Deu uma explosão enorme, mas eu exacerbei, joguei para fora, catarse, e aí 10 segundos depois eu já voltei ao meu estado normal, segui minha vida. Essa é a opção 1. Opção 2. Passei 10 minutos, continuei pensando naquilo. Passou 1 hora, continuei pensando naquilo. Estragou meu dia, estragou minha semana, passou um mês eu estou pensando naquilo ainda. Então esse é o terceiro indicador. Só que nós usamos o exemplo da raiva, mas a gente pode usar as mais de 200 emoções e sentimentos que existem. Frustração, tristeza, nojo, alegria e assim sucessivamente. Qual o tamanho do pavio, qual a intensidade da explosão e qual a velocidade de retorno ao estado anterior. Esses 3 indicadores nos auxiliam a trazer clareza, consciência, especificidade para que eu possa fazer uma gestão emocional melhor. Posso chamar isso de 3 indicadores para gestão emocional? Pode. Perfeito, perfeito, Vabo. E eu concordo com você, total. Você falou da meditação. Eu adoro lavar louça, mas não é só por lavar a louça, é por ter aquele momento em que eu estou ali organizando as ideias, especialmente depois de alguma coisa que me deixou estranha, alguma situação. Se é uma louça, eu vou lavar, né? Bom, aqui em relação ao carro, eu quero só trazer um elemento, para depois passar de novo a palavra para você. Não é pessoal. Não é pessoal. Ou uma pessoa que te fecha, uma pessoa que acelera, enfim, não é pessoal. E se nós levarmos isso para o restante da nossa vida, muita dor pode ser poupada. Digo isso porque eu perdi muita energia e muito tempo, né, tentando entender certos comportamentos de que não era pessoal. Então é a mesma coisa, o carro te fechou, né, esse indicador que você falou, eu gostei muito, qual o tamanho do pavio, né? Qual a intensidade da explosão, velocidade que eu volto ao estado anterior. Mas assim, eu preciso, né? E se eu me colocar no lugar dessa pessoa, o que será que está acontecendo? Né? Então, acho que esse também é um caminho para a gente trazer um pouco mais de paz nas relações. Porque senão, tudo que... Claro que vão existir exceções no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no supermercado, enfim. Mas nem tudo é pessoal, tá? Isso é uma coisa que eu queria deixar aqui para a gente. Olha só. E esse é um pilar importante da inteligência emocional, que é o pilar da empatia. Será que a pessoa que está me fechando não está levando alguém lá no hospital? Uma forma de pensar, né? Sem dúvida, eu sempre considero isso. Eu sempre comento com meu marido, Thiago, às vezes passa alguém voando, eu falo, a gente não sabe, a pessoa está apertada, de repente vai no banheiro, tem tanta coisa, né? Então, assim, alguém tinha comentado aqui, tentar transformar de uma maneira consciente as coisas que podem ser pesadas ou não. É dia a dia, tá, gente? É difícil. Tô aqui, ó, até coça a cabeça, mas precisamos, né, trazer luz para esse assunto. Antes da gente encerrar, Vabo, o Mateu, ele pergunta, no Brasil, o mercado necessita estar preparado para lidar com a saúde mental. Tá. Você falou agora cedo, é um tabu. A gente lida com um monte de tabu. Falar de dinheiro é tabu, falar de idade é tabu, falar de sexo é tabu. Tudo é tabu, né? A comunicação, inclusive, é um tabu. Então, para as lideranças que estão ouvindo, ou que ainda vão ouvir, qual é a sua recomendação para esse ambiente que a gente precisa de uma comunicação clara, sem ruídos, para que a gente possa estabelecer um ambiente de segurança psicológica? Falando então de saúde mental com as people skills. Qual seria o seu recado? Eu gosto muito de recorrer à pesquisa, porque por mais que eu tenha uma atuação como líder, como professor, como empreendedor, a nossa experiência é muito importante, mas quando a gente vem com uma marca, um rótulo de uma pesquisa, de um instituto ou de uma empresa importante, Sim. Isso traz um peso. Então vamos pegar o Google. O Google ele fez uma pesquisa que ele queria responder a seguinte pergunta: qual é a habilidade número 1 que um líder deve ter para construir um time de alta performance? O que esse líder precisa ter? Será que é um bom diploma, uma habilidade técnica? O que eu preciso ter nesse time para fazer com que seja um time campeão? E aí
chegou ao conjunto de 5 habilidades. Vou falar qual foi a primeira. Número 1, para que um time seja um time campeão e esse líder consiga promover essa habilidade no time. Chama-se segurança emocional. Em outras palavras, segurança psicológica. Esse é a habilidade número 1 que essa pesquisa do Google descobriu, chama Google Oxygen. Até o nome Oxygen, porque você precisa de oxigênio para respirar, você precisa do líder para conseguir fazer com que o time chegue nesse ponto. E o que é segurança psicológica ou segurança emocional? É a capacidade que um líder tem de permitir que as pessoas sejam elas mesmas, que elas sejam autênticas. E ao serem vulneráveis, eles permitem que isso aconteça. Que não tem aquele teatro corporativo, que as pessoas gastam uma energia enorme para exercer um papel que não são ou que não acreditam. Essa energia poderia estar sendo gasta para entregar o resultado, para bater a meta. Então, um time que tem um líder que consegue desenvolver na sua equipe segurança psicológica ou segurança emocional, é um time que, de acordo com o Google, alcança melhores resultados. Então, essa pesquisa, ela por si só já mostra a importância da gente conseguir construir um ambiente que permita que as pessoas possam opinar, que permita que as pessoas possam ser quem elas são, que elas possam não ter medo de dar uma opinião, de ter a diversidade e a vulnerabilidade para que as melhores ideias e a criatividade flua e que essa vulnerabilidade, essa diversidade seja representativa dos clientes. Se você tem uma base de cliente diversa, por que o seu time não é diverso? Você vai perder boas ideias. Então, tudo isso que eu falei aqui, além da minha experiência prática, é fruto e objeto de pesquisa. Então, demonstra que ter saúde mental ou não ter saúde mental, isso afeta a produtividade, o bem-estar, a frequência das pessoas. Você tem a perda de trilhões de dólares, outras pesquisas que mostram também trilhões de dólares, por conta da falta de tratamento de ansiedade, de burnout, de depressão no ambiente de trabalho. Então, efetivamente, colocar um holofote nesse ponto e instrumentalizar o líder, dar ferramentas para ele que ele possa construir esse time de alta performance, é fundamental para que a gente possa, em 2022, século 21, conseguir atingir os resultados que a gente deseja. Eu digo, a gente está no início da era da segurança psicológica, então precisamos ter paciência, precisamos ter diálogo, né? Precisamos de educação nesse assunto. Educação. Pablo, sendo responsável com o seu tempo, nós tínhamos prometido entre 40 e 45 minutos, então nesses últimos 3 minutos, o Ibrahim, ele diz assim: Vabo, sou muito seu fã. Como lidar com situações que não estão no nosso controle, mas que geram ansiedade? Pergunta perfeita, então, para a gente acabar aqui, finalizar pelo menos essa nossa prosa do Promovendo Saúde. Como lidar com situações que não estão no nosso controle, mas que geram ansiedade? Obrigado, Ibrahim. Obrigado, Ibrahim. Grande abraço. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? Então, até meia-noite eu estou disponível. Se o pessoal quiser ficar, brincadeira. Mas, realmente, essa pergunta do Ibrahim é a pergunta fundamental. Aí eu vou recorrer até uma filosofia antiga, tem por volta aí de 2000 anos, mas que voltou a ficar na moda agora, que é o estoicismo. O estoicismo falava muito sobre isso, sobre a importância de nós não darmos atenção àquilo que está fora do nosso controle. E se eu puder ir um passo além, a conclusão é que nada está no nosso controle. Até por isso que a gente troca a palavra controle por gestão. Porque eu não vou ter controle emocional, porque a emoção é algo involuntário. Tem a ver com a parte do nosso cérebro que efetivamente recebe um estímulo externo. Entrou um tigre aqui. Imediatamente, se entrar um tigre agora na casa de vocês, a gente vai sentir medo. Isso está fora do controle. Medo, instinto humano. Ah, mas agora eu vou observar um pouco melhor, vou respirar fundo e vou ver que na realidade não é um tigre. É uma pessoa fantasiada de tigre. Então agora eu já racionalizei e agora eu já posso fazer uma gestão emocional. Eu vou me acalmar, eu vou procurar. Então, nada está no nosso controle. Algumas coisas... A respiração. A respiração também é voluntária, né? Mas a gente pode botar atenção naquilo que está involuntário e aí a gente está fazendo a gestão da respiração. Então, nada está no nosso controle. Algumas coisas não estão mesmo, porque dependem das outras pessoas e vão gerar essa ansiedade, essa frustração. Mas tem coisas que estão sob nossa gestão, que a gente pode tomar uma decisão consciente, a gente pode fazer uma escolha. Então, como lidar com essas situações é você fazer uma escolha de entender que você vai ter pouca ou nenhuma ação
sobre a situação, sobre a outra pessoa, mas você pode lidar sobre como você vai gerenciar isso. Como você vai lidar com isso? Você vai aceitar a ansiedade bater em você ou você vai utilizar as ferramentas que estão à sua disposição? A gente deu aqui alguns exemplos. Procura meditar 5 minutos por dia. Não precisa mais do que isso. Começa com 1, aumenta para 3 minutos, vai para 5. 5 minutos. Verifica se essa sua ansiedade, depois de 2 semanas meditando, uma coisa sobre sua gestão, meditar 5 minutos por dia. Pratique isso, Ibrahim, depois me manda um direct que eu faço questão de te dar algum apoio, algum material de leitura. E aí você vai me dizer, se depois de 2 semanas meditando 5 minutos por dia, a sua ansiedade sobre essa situação que está fora do seu controle, se ela diminuiu, se ela aumentou, se ela ficou igual. Eu te desafio, porque pela nossa experiência, pela literatura, no mínimo vai diminuir um pouquinho. Isso já vai ser uma forma melhor de lidar com a situação. Perfeito. Vabo, já que então você deu a deixa né, sobre o seu direct, queria então que você trouxesse quais são os caminhos, né, para te encontrar. Você tem um curso também muito interessante que tem ali uma aula sobre escutatória. E você deu aqui a essência. Você vai escolher a energia que você vai colocar em determinada situação. Então, depois dessa aula que você deu pra gente, a Marisa está dizendo, olha, escutei por acaso, show de fala, bem-vinda Marisa, obrigada sempre. Ibrahim já está dizendo, vai ter parte 2. Poxinho de quero mais, né? Então, quais são os caminhos para quem está aqui nos acompanhando continuarem te seguindo, Vabo? Queria mais uma vez te agradecer pelo espaço, pela conversa, sempre bom ter essa troca. E espero todos que estão aqui acompanhando lá no Vabo 23, que é o perfil que eu compartilho dicas sobre people skills, comunicação, oratória, escutatória. Temos o curso também, e o livro. Então, o livro, até não sei se vai dar para ver aqui atrás. Tá aqui, agora vai dar para ver aqui. Está aqui na prateleira. É um livro Falar em Público é para você e tem esse capítulo de escutatória, assim como também o curso tem um módulo especial que a gente fala sobre comunicação não violenta, escutatória, empatia, com dicas práticas, conceitos e ferramentas para que as pessoas possam melhorar no seu dia a dia. Então, eu sou apaixonado pelo tema das people skills, da saúde mental. Tenho certeza de que depende de cada um de nós. O indivíduo é responsável por conseguir buscar esse apoio e essas ferramentas. Então, eu estou completamente à disposição. Quem quiser me mandar direct, eu recomendo o livro, recomendo o TED. O pessoal perguntou de aplicativo, recomendo aplicativo. Vai ser um prazer poder continuar esse diálogo com vocês e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Excelente, Vabo. Obrigada pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou conosco. Seguimos juntos, tá? Nós só estamos começando 2022 pelo Janeiro Branco. Só lembrando, não é só no mês de janeiro que você vai colocar mais atenção na sua saúde mental. Eu gosto muito de dizer Janeiro Branco para 11 meses coloridos. Vai ser uma decisão que você vai tomar. Então, seguimos juntos, promovendo saúde. Semana que vem eu estou de volta com mais uma entrevista para a gente trazer um pouco mais de informação para você tomar suas decisões. Vabo, excelente ano para você. Até breve. Obrigado. Um beijão e um abraço a todos. Tchau, tchau.